Senhor Presidente, senhores deputados, nesta última sessão plenária de 2010, muito gostaríamos de poder desejar a todos os portugueses um bom ano 2011, mas sabemos, infelizmente, que 2011 não será um ano bom para a grande maioria dos portugueses. Dentro de poucos dias começarão a fazer-se sentir as consequências do Orçamento de Estado, resultante da cooperação estratégica PS-PSD-Cavaco Silva, que se traduzirão em grandes lucros para poucos e em grandes sacrifícios para muitos. Os especuladores que provocaram a crise vão aumentar os seus lucros e vão ficar ainda mais ricos. Os trabalhadores, os reformados, os pensionistas, os desempregados, os jovens à procura de emprego vão ficar mais pobres, mais expostos à precariedade, mais fracos perante a prepotência dos poderosos. Dentro de poucos dias vão aumentar praticamente todos os bens de primeira necessidade. Vai aumentar o IVA sobre todos os bens e serviços. Vão aumentar os custos de todos os serviços públicos. Vai aumentar a eletricidade. Vai aumentar o gás. Vão continuar a aumentar os combustíveis. Vão aumentar os transportes. Vão aumentar as portagens que existem. Vão ser criadas portagens onde ainda não existem. Vai aumentar o pão. Vai aumentar o desemprego, lançando muitas famílias no desespero e na miséria. Os salários dos trabalhadores vão ser reduzidos. As pensões e reformas vão ser congeladas. Os abonos de família vão ser cortados a muitos milhares de famílias. O apoio social aos estudantes vai diminuir. A comparticipação dos medicamentos vai ser reduzida. O apoio social aos desempregados e as prestações em situação de pobreza vão também ser reduzidos. O ano 2011 vai ser duro para quem vive do seu trabalho, vai empobrecer a trabalhar. Vai ser duro para quem, ao fim de uma vida de trabalho, não tem direito a uma pensão condigna. Vai ser duro para quem não tem emprego nem condições de subsistência. Mas para o patronato isto ainda não chega. O patronato exige ainda mais flexibilização da legislação laboral e o Governo propõe-se a oferecer-lhe a redução das indenizações a pagar pelos despedimentos. Para o patronato e para o Governo, que se assume cada vez mais como um executor das suas ordens, despedir deve ser fácil, ser barato e dar milhões. Para o ano 2011, foi acordado na concertação social e foi confirmado por recente resolução da Assembleia da República o aumento do salário mínimo nacional para 500 euros. Trata-se de um aumento de 25 euros mensais, menos de €1 por dia, num vencimento que mal foge ao limiar da pobreza. Mas até isso o patronato pretende recusar aos trabalhadores e pressiona o Governo para, em nome da crise, recuar no aumento do salário mínimo. Não queremos acreditar que isso aconteça. Aumentar o salário mínimo para 500 euros no início de 2011 não representa apenas o cumprimento de um acordo solene e de uma recomendação da Assembleia da República. É um ato mínimo de decência. Se o salário mínimo nacional não for aumentado em janeiro de 2011, ainda que a pretexto de qualquer faziamento, isso significa que Portugal tem um governo que não só não respeita os trabalhadores, como já nem se respeita a si próprio. Senhor Presidente e senhores deputados, o ano 2011 será um ano de aumento das desigualdades e da pobreza. Os ricos vão ficar mais ricos e os pobres vão ser muito mais e ainda mais pobres. Este ano 2011 vai ser um bom ano para os grandes acionistas dos grupos económicos que, com a total cumplicidade do PS, do PSD e do CDS-PP, anteciparam a distribuição de centenas de milhões de euros de dividendos livres de impostos. Mas vai ser um ano mau para os portugueses que vão ser roubados nos seus salários e nos seus direitos sociais para pagar a fatura de 5 mil milhões de euros que o governo português enterrou no buraco sem fundo, que foi a pseudo-nacionalização do BPN. Não foram os trabalhadores, nem os reformados, nem os desempregados deste país que foram responsáveis pela crise financeira ou pela roubalheira do BPN. Os responsáveis foram os banqueiros que roubaram e as entidades de supervisão que nada viram. Mas quando se trata de pagar a fatura, é à custa do aumento dos impostos, do roubo dos salários, do congelamento das pensões e do corte dos direitos sociais que o Governo trata de salvar os ricos com o dinheiro dos pobres. Quando a Assembleia da República, por proposta do Governo, aprovou a pseudo-nacionalização do BPN, que já nos custou 5 mil milhões de euros, só com a oposição do PCP e do PEV, o Presidente Cavaco Silva, talvez em nome de solidariedades antigas que o ligam às mais altas figuras do BPN, promulgou o diploma em tempo recorde. Mas quando a mesma Assembleia da República aprovou um diploma para tributar as mais-valias bolsistas, o mesmo Presidente deixou esgotar até ao fim o prazo de 20 dias para a promulgação.
São dois pesos e duas medidas. Este ano de 2010 já foi muito difícil para a grande maioria dos portugueses. Abraços com a crise financeira que não provocaram e com a famosa cooperação estratégica entre o Governo e o Presidente da República, os portugueses estão confrontados com o maior ataque aos seus direitos, às suas condições de vida, que há memória em democracia. A pobreza tem aumentado a olhos vistos. Todas as entidades que convivem com a realidade social do nosso país confirmam esta triste evidência. Os testemunhos das instituições de apoio aos mais pobres, dos autarcas, dos professores, das igrejas, dos académicos, que dão conta do aumento da pobreza em Portugal, são irrefutáveis. O ano 2010, que foi proclamado o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza, fica marcado por um aumento da pobreza em Portugal que só o Governo se recusa a reconhecer. O Presidente do Instituto da Segurança Social teve mesmo o despudor de afirmar em entrevista que o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza tinha atingido em Portugal resultados que ficaram muito acima das suas expectativas. É inacreditável e insultuoso que alguém com responsabilidades possa fazer uma afirmação dessas. E é também um facto deplorável que o atual Presidente da República e candidato Cavaco Silva se apresente agora para ganhar votos como grande paladino do combate à pobreza em Portugal, quando, enquanto Primeiro-Ministro durante 10 anos e Presidente da República desde há 5, assume elevadíssimas responsabilidades na criação das condições que conduziram ao aumento da pobreza em Portugal. Todas as medidas do atual Governo conduziram ao aumento da pobreza no nosso país e que vão seguramente agravar a situação em 2011, contaram sempre com o apoio explícito do Presidente Cavaco Silva, que não só promulgou sem pestanejar todos os diplomas, que cortaram prestações sociais, que reduziram os subsídios de desemprego, que cortaram abonos de família, que reduziram as comparticipações nos medicamentos ou cortaram os salários, como assumiu o patrocínio do Orçamento de Estado para 2011, desdobrando-se em colaboração com os banqueiros em pressões de toda a ordem com vista a garantir a sua aprovação. Quando responsáveis políticos, sejam deputados, sejam membros do Governo, sejam Presidentes da República ou sejam candidatos presidenciais, aprovam e apoiam as políticas que conduzem ao aumento da pobreza, é de uma total hipocrisia que se apresentem a lamentar o aumento da pobreza e, ainda pior que isso, a tentar ganhar votos à custa da miséria alheia. Quem subscreve e apoia as políticas que são causa do aumento da pobreza não tem nenhuma autoridade política para lamentar as suas consequências. O aumento da pobreza não é uma inevitabilidade. Tem causas políticas concretas e combate-se com políticas concretas e não apenas com a retórica de quem se pretende ilibar das suas próprias responsabilidades. Disse.